Está no ar, HD Brasil Podcast. HD Brasil Podcast. Um espaço de informação, opinião e entrevistas sobre política, saúde, educação, meio ambiente, cultura, religião e muito mais. Apresentando Henrique Diniz e Edson Biral. HD Brasil Podcast. Aqui a notícia tem voz. Boa tarde, Biral. Boa tarde, Henrique. Estamos aí de volta. Graças a Deus. Biral, o que não falta pra gente é notícia. Estamos cercados de notícias, principalmente de política. Ele não deixa a gente em paz, né? Deixa, rapaz, incomoda a gente todo dia, toda hora, todo instante. É só a gente abrir as redes sociais que a gente vê Notícia sobre política. sobre política. Biral, enquanto a gente não fala de política mesmo, vamos falar um pouco da política de Irã. Né? Irã, Estados Unidos, né? Conforme nós sabemos, os Estados Unidos, junto com Israel, né? Eles bombardearam o Irã, né? E nesse bombardeio, morreu, né? Os iranianos fizeram até festa, por isso, claro, que a gente não deseja a morte de ninguém, né? Não, de jeito nenhum. Mas, para as pessoas muito ruins, Não tem outro caminho. infelizmente, né, conforme lá no Irã, eles festejaram, né? E morreu o Ayatollah Ali Khamenei, morreu também a filha dele, o neto, o genro e alguns comandantes da guarda de guerra, né, que eram conhecidos ali como os homens de frente, né, do Ayatollah. E o Irã está falando aí que vai se vingar, né? Pelo que eu vi assim, repetidamente, nas redes sociais, parece que eles revidaram e atacaram Israel. Não vamos ter a confirmação com relação a essa questão. E no próximo programa que a gente gravar, nós vamos falar com relação a essa questão, se foi verdade ou não. Como eles lá são muito perversos, não duvido não, Biral. Não, isso aí com certeza que eles são capazes disso aí, sim. Somar. Biral, eles lá no Irã, eles têm assim umas... Como é que eu devo dizer? Eles têm um tipo de vida, né, umas regras, né, umas atitudes, né, um pouco estranhas. Exemplo, quando as mulheres do Irã elas traem, elas são apedrejadas, entendeu? Né? Não é como as coisas são no Brasil, né? Existem casos e casos, mas a maioria dos casos, né, as pessoas se separam, né? Alguns cometem determinados crimes e tal, mas é a minoria, não dizer assim. A maioria chega, não gosta do outro, separa, mas lá, Biral, as mulheres são apedrejadas, não só por esse motivo, por outros motivos também, né? Mas é uma coisa muito cruel, né? E lá, esse Ayatollah Ali Khamenei, ele era muito ruim, matou muita gente do povo dele. Se alguém lá falasse mal dele, era morte. Então todo mundo lá tem medo, né, de comentar qualquer coisa, senão é punido, né? E a punição lá é exatamente assim, né? A pessoa é morta. Então, coisa complicada, né? E tudo, infelizmente, eles lá colocam na culpa da religião, né? Eles usam a religião de forma errada para fazer essas atrocidades aí. O que não tem nada a ver, né? Com religião
A pessoa que conhece a palavra do Senhor, ela não busca religião, ela busca Cristo. Ela busca a verdade, ela busca a santidade, o amor, o carinho, a paz. Tudo isso que nos foi dado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, eles usam de forma diferente. E cruel, né? E de forma cruel, justamente. É onde o adversário, o inimigo, o satânico, se prevalece. Que, na realidade, as atitudes deles são atitudes em nome satânico, em nome de Satanás, não de Deus. Porque Deus não é isso. É verdade. E eles ainda estão fazendo ameaça nos Estados Unidos, né? Se bombardearam também nos Estados Unidos. Tanto que o Trump mandou um recado para eles: não façam isso, senão as consequências vão ser terríveis. E com certeza que vai. Com certeza que vai. Será que eles ainda não acordaram que os Estados Unidos é a maior potência bélica do mundo? Será que eles ainda não acordaram para isso? Eu estava vendo uma matéria sobre os Estados Unidos com guerra. Eles têm condições de participar de 3 a 4 guerras Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Então você vê o poder bélico, né, que eles têm com relação... Você vê que os Estados Unidos não tem medo de nada. Não tem medo de nada. Até porque, Henrique, é um povo que ama o seu país. A verdade é essa. Verdade, parece até que eles já nasceram preparados para a guerra. Justamente. É verdade, Até por, mas uma criança vê dentro do seu lar os símbolos nacionais do seu país, já desde pequenininho. Você vê que na maioria das casas nos Estados Unidos, a bandeira nacional americana, né? está lá. Verdade. Então eles têm um amor à pátria deles. Isso é questão do amor. Então eles têm que defender. Tem que defender. Verdade. É o que eles fazem. Eu bato palma. Sinceramente, eu bato palma para eles. Viral, tem algumas coisas lá que os Estados Unidos respeitam muito, que eu admiro, que é a bandeira. Tanto que em todos os filmes americanos, eles mostram a bandeira deles. Todos. Se alguém ainda não reparou isso, passe a reparar. Todos os filmes americanos aparece a bandeira deles. Nem que seja uma bandeirinha pequena, Mas em tem. cima de uma mesa, Tem. mas tem. Até dentro dos carros. Verdade. Até dentro dos carros tem lá. Então, uma bandeirinha. A bandeira, o militar nos Estados Unidos é super respeitado. Muito. O militar lá é admirado. É como se fosse bandeira, militar e o país. Uma única coisa. Né? O hino nacional americano também, quando toca o hino, eles param. A postura deles. Exatamente. A postura deles. E os veteranos de guerra. Eles respeitam muito os veteranos de guerra. Todo militar que passa na frente de um veterano de guerra, eles param e prestam continência. Incrível, né? O respeito que o americano tem, né? Eles valorizam, né? Bom, Henrique, aí nós vamos agora vamos falar a respeito do Brasil. Se fala muito que na época do governo militar, nós vivíamos numa ditadura, né? Fala muito sobre isso. E não, Nós nunca vivemos numa ditadura. Nós vivíamos, sim, num governo militar. num governo que respeitava o cidadão e que se fazia respeitar. Sim. É lógico. Eu me lembro que a gente passava na Vila Militar, aqui perto de Odoro. Se você passasse, se fosse cantar
o hino nacional no quartel, você tinha que parar. Parava. Você parava na calçada. Estavam os guardas ali, eles se posicionaram na posição e você ali tinha que ficar parado. Depois que terminasse, aí você poderia seguir. É o respeito. Ah, mas isso é uma coisa... Não, é o respeito. Dentro de sala de aula, nós cantávamos e respeitávamos os símbolos nacionais e antes de entrar na sala de aula, formação e cantava o hino nacional. Na época, para comemorar o Dia da Bandeira, era a mesma coisa. Todas as datas cívicas eram respeitadas e dentro de sala de aula nós tínhamos aula moral e cívica. Sim. Então, acabou, né? Não existe mais. Não existe mais. Inclusive, hoje, nas escolas tradicionais, proibiram cantar o hino nacional nas formas, É verdade. antes de entrar em sala de aula. Proibido. Disseram que aquilo ali era uma coisa, uma exigência, ninguém era obrigado a cumprir. Olha só, aonde que chega um país. Então, ensina a sua criança a não ter amor à sua pátria. Infelizmente, é dessa forma. Agora, lá não, meu. Lá tem que respeitar. Lá tem que respeitar. Isso não quer dizer que é ditadura. Porque eu me lembro que no Brasil nós tínhamos, na época, a saúde funcionava. A educação pública era melhor inclusive, do que as particulares. A segurança você tinha. Eu me lembro que eu saía de madrugada, a gente, um moleque, né? Jovem, procurar baile, ia para o centro de Nova Iguaçu, voltava a pé, tranquilo. Agora, você tinha que ter ou uma carteira profissional assinada, mesmo você sendo de menor, porque existia a carteira profissional de menor, você está lembrado? Ou a sua carteirinha de estudante, e tinha que estar ali atualizada nas presenças, o carimbo da escola. Senão, a polícia te pegava, te levava para a delegacia e chamava o teu responsável. Era dessa forma, e você tinha uma segurança. Saúde, você ia em qualquer hospital particular ou clínicas particulares, você fazia os seus exames. E quem não tinha carteira assinada, eles eram punidos, vamos dizer assim, com vadiagem. Justamente. Né? Justamente. Então, era uma cobrança, você pagava os seus impostos, mas você tinha um retorno. Você sentia esse retorno. E você, quando olhava o policial, você tinha o maior respeito. O maior respeito. Mas, infelizmente... As coisas mudaram. Mas eu tenho esperança, Birão, que a gente vai retornar ainda esse tempo. Não da forma, né? Eu espero que sim. Mas vai melhorar bastante. Eu espero que sim. Birão, agora nós vamos falar sobre os movimentos que aconteceram ontem, né, em diversos estados do Brasil. Ficou muito lindo, hein? Olha, muitas vezes, né, as pessoas pensavam que Bolsonaro foi preso e acabou. A imagem dele vai ser apagada, conforme muitos ministros. Sabe? Ainda, acho que ainda estão pensando ainda, e eles estão vendo que não é da forma que estavam pensando, né? Então, muita gente, não, que o Bolsonaro preso, vamos esquecer e tal, vai acabar, nós vamos dominar. Não está sendo assim, gente. Não está sendo assim. Né? Você vê, aonde o Bolsonaro está, por mais que esteja em condições não muito adequadas, vamos dizer assim, de saúde, né? Esteja bem de saúde, ele está liderando aqui fora. Está liderando. Ele está agora pautando todos os nomes para ser governador, vice, senador, deputado federal, enfim. Né, Birão? E aí acontece o quê? O Nicolas Ferreira, esse garoto, menino, está se tornando, não, já é uma grande liderança jovem no Brasil e já está sendo reconhecido lá fora. O garoto está como? Você viu, ele começou uma caminhada, né,
praticamente sozinho, né? Praticamente sozinho. Sozinho. Ele declarou que jamais imaginaria que ia ter aquela dimensão, né? Aquela multidão toda que passaram a segui-lo. E quando chegou lá em Brasília, lá, gente, olha, o povo estava lá realmente sendo solidário à caminhada dele, porque o povo está sabendo que ele fez isso em prol de quem? Do povo brasileiro. Não é isso? Que é o Acorda Brasil. E esse Acorda Brasil está sendo continuado, né? Esse 1º de março, que foi ontem, domingo, ainda está sendo liderado por ele. Não é isso? Você vê, ó, vários estados se concentraram em determinados lugares, né? Eu acho que São Paulo ainda está sendo recordista de povo, né? O USP falou que deu 20, se eu não me engano, 20 ou 25 mil pessoas. Gente, pelo amor de Deus, a multidão que estava lá. Essa é pesquisa comprada. Muita gente, pesquisa comprada. mas deixa eles falarem o que eles quiserem. O importante é que nós, As redes sociais mostraram a verdade. nós estamos vendo, estamos constatando a veracidade dos fatos, estamos vendo que ele está sendo um grande líder. Olha, esse menino vai crescer muito. Esse menino, daqui a um tempo, ele vai ser presidente do Brasil e vai ser um dos melhores presidentes que nós vamos ter, né? Claro, o Bolsonaro é que ele não teve tempo para isso. Não teve os 4 anos. Ele teve 2 anos de governo. 2 anos foram de Covid, de guerra, enfim. Então ele governou 2 anos e não deixaram ele governar direito. Não deixaram. Não deixaram. Tudo que ele ia fazer não pode. Ah, não pode. Não, não quero. Não, não faz. Quem é que consegue governar assim? E mesmo assim, fez um excelente governo. Segurou a barra na Covid, não deixou as empresas falirem, não deixou o povo passar fome. Sim. Tá? Mesmo assim. Sim. Então, o Nicolas, ontem eu estava observando, falando que o discurso dele, olha, quem não viu, vai lá no Google lá, pede para mostrar. Olha, esse garoto foi corajoso, viu? Esse garoto falou coisas que, olha, mexeu, hein? Mexeu. Esse garoto aí tá, olha, com sinceridade, pelo que ele falou ontem, eu nem vou repetir, né? Mas o que ele falou ontem, e uma coisa, ele apontou o dedo. Ele falou e apontou o dedo. Até porque ele tem provas, né, daquilo que ele falou. Exato. Mas todo mundo está vendo, né, Guilherme? É que muita gente tem medo de falar e tal, agora, e ele não teve. Agora, sabe por que ele não teve medo? Porque ele é um homem de Deus. É verdade. Todo homem de Deus não tem medo. É verdade. Lembra-se dos apóstolos de Cristo, sofreram, foram perseguidos. Por quê? Não tinham medo. Porque eram homens de Deus. É verdade, verdade. Então, eu acho que... Mas que ele mexeu. Tá? E as pessoas que ele apontou o dedo, está pensando, deve estar analisando o que ele falou, para ver se vai ter alguma forma de fazer alguma coisa contra ele. Atualmente não tem moral mais, né, para fazer. Mas você sabe como é que é as coisas. Né? É complicado. Quando a pessoa tem um determinado poder, entendeu? Ele acha que uma coisa é eterna. E não é bem assim. Não é por aí. Mas pode acontecer alguma coisa e pode não ter. Mas uma coisa eu acho, Virão, se mexerem com esse garoto, eu acho que, será, pode dar ruim. Entendeu? Então, é melhor que analisarem bem, principalmente os jovens, entendeu? Os jovens seguem ele, enfim. Olha, ele está tendo quase, não chega lá, uma popularidade igual a do Bolsonaro. É verdade. Entendeu? Porque, né? Esse garoto, você vê, ele surgiu do nada. Quem era negro? Ele falou que ele nasceu numa favela, que é um grande exemplo, né?
Que nem todos que estão lá na favela. Entendeu? Mas, e está sendo um exemplo, tanto quanto milhares de pessoas também. Né? Eu mesmo, eu já morei em favela também. Entendeu? Enfim, esse garoto ele vai crescer muito. Não está tendo medo, não. Eu não sei de onde ele está tirando tanto coragem. Mas esse menino vai longe. Hein? Vai longe. São duas ironias do destino que têm acontecido ultimamente. Do lado da esquerda. A primeira foi a respeito do celular. Né? Biral, me lembro isso, Biral. A respeito do celular. O celular está sendo... Olha a tortura. A tortura para eles. Biral. E a segunda... Até uma depois. A segunda foi quando a esquerda criaram um meio para captar os votos dos jovens. O tiro saiu pela culatra. O tiro saiu pela culatra, pelas mãos do Nicolas. A esquerda não está dando uma. Não, estão perdendo todas. Entendeu? Até mesmo, chega lá, vamos nos aproximar dos evangélicos. Entendeu? Aí não. Como é que o cara quer se aproximar do evangélico e ele não valoriza? É complicado, entendeu? Mas eu tinha outra pauta aqui, mas deixa eu falar um pouquinho sobre esses celulares. Gente, olha esse celular, isso vai ter um resultado que vocês nem imaginam. Foi comentado, ainda não provado, mas foi comentado. O que eu estou falando, eu não estou inventando. Passou nas redes sociais, os jornalistas comentaram a respeito disso, né? E é o que eu vou falar agora, né? Biral foi falar nas discussões, né, políticas, de que esses celulares, independentemente de ter conversas, tem vídeos. Os vídeos assim um pouquinho meio obscenos, entendeu? Que eu acho que quando eles forem mostrados, que eu acho que vai ser mostrado, que é uma prova, está na mão da Polícia Federal, a Polícia Federal, parabéns. A Polícia Federal já tem em mãos, já deve ter muita coisa, né? Estava naquele celular. E foi falado que, provavelmente, essas cenas de celulares, porque foram homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher, né? E eles estão preocupados que as esposas veem. Então, se vê, vai ter muita separação. Olha de divórcio, pintando aí. Eu não estou afirmando nada, gente. Não estou afirmando nada. Mas com a esposa que se vê alguma coisa, né? O marido mesmo, né? A gente sabe como é. A gente vê que lá não vai estar, né? Ele se separa, acredito eu, né? E que provavelmente alguns vídeos terão que ter tarja preta, tampando. Ou né, botar aquela nuvenzinha, né? Ofuscar. O coraçãozinho ofuscar, né? Aquelas partes. Tá entendendo, né? Então, Biral, olha, eu vou te contar, hein? Todas as pessoas, acredito eu, que todas as pessoas que estiveram lá nessas festinhas estão preocupadas. Estão preocupadas, entendeu? Olha, vai ser um escândalo, gente. Entendeu? Olha, tem empresários envolvidos, políticos envolvidos, juízes, advogados, né? E mais, né? Quer dizer, olha, tem muita gente aí que... Sei não, hein? Sei não. Bom, agora, esse sujeito, o cara, ele fez isso, mas ele não... Com garantia. Né? Ele não foi bobo nesse ponto, não. Não foi não. Porque ninguém poderia entrar lá com o celular. Tinha que botar o celular na bolsinha. Só ele. Só ele podia. E uma coisa, o local lá tinha câmeras. Eu não sei se as pessoas que estavam lá se ligaram nisso.
Eu acho que se ligaram mais nas outras coisas, né? Não, Né? a questão da eu posso, a impunidade. É verdade, né? A impunidade. Para você ver que eles se precaveram, né? Que as convidadas, elas eram até, nem eram brasileiras, Estrangeiro. eram estrangeiras, exatamente para não saberem o que é que eles estavam conversando. Entendeu? Então, um negócio muito bem pensado. Mas o Bocado foi inteligente. Olha, todas as pessoas que estavam nessas festinhas aí, tá na mão dele, hein? Bocado, fala pra gente, ó, tem que ser mal, Tava, né? pra gente. Tava, né? Porque agora tá na Polícia Federal, né? Exatamente. Uma coisa. Algumas coisas que foram apagadas, a Polícia Federal já está instituindo. Sim, fica na nua. Essas, né? Quer dizer, a Polícia Federal faz tudo, cara. Olha, é uma coisa espetacular. Uma das melhores do mundo é a nossa Polícia Federal. Isso aí a gente tem que Tentaram destruir ela, mas não conseguiram e nem vai conseguir. Porque a nossa polícia é uma polícia séria. Né? Bom, falando em política, né? Vamos lá para CPMI. Meu Deus do céu. Carlos Viana, Alfredo Gaspar, parabéns para vocês. Vocês são dois guerreiros. Isso. Mostraram que realmente são pessoas sérias, de caráter. Segurar a espada da justiça. Não tem medo de toda nada. honra. E está enfrentando agora, entendeu? Enfrentando agora a turma poderosa aí, né? O STF. Bom, foi quebrado, tentaram não deixar, tá? Foi quebrado o sigilo do Lulinha. Lulinha. Esse aí, Fábio Luiz Lula da Silva. esse aí tá na mira desde a Lava Jato, né? Mais tarde. Entendeu? Então, tentaram esconder daqui, esconder dali, né? E um rapaz que subiu muito rápido. Eu estava até tentando entrar em contato com ele para ver em qual zoológico, em qual animais lá de dentro que defecam fortunas. Para ver se eu colhi alguma para me ficar rico. Exatamente. Então, estou descobrindo coisas do Lulinha do Arco da Velha. Né? Principalmente aquela mesada de 300 mil reais do careca do INSS. Esse careca também é famoso também. Esse é. Né? E uma coisa, ele está envolvido em outras coisas que eu tenho aqui, mas não vou citar, porque até então não tenho certeza. Né? Então, esse está na mesada de 300 mil, o Brasil todo sabe. Né? Então, não tem como negar. Né? Tem comprovação do fato. E tem mais 4 coisas aqui que tem envolvido também, que eu não vou citar, porque eu não tenho certeza. Né? Mas eu vou pesquisar. E eu tendo a veracidade disso aqui no próximo programa, né? Na próxima gravação, nós vamos comentar com relação a isso. Porque aqui nós só falamos a verdade. O que a gente fala é o que saiu nas redes sociais, nos jornais. Entendeu? Nós temos aí jornais espetaculares também, independentemente da Globo, né? Que é a mesma coisa, né? Mas ela tá começando a falar, hein? Começando. Aquela Malu, olha, Malu, parabéns. Acordou, Malu acordou. Malu, olha, vai ficar na história do jornalismo brasileiro. Malu Gaspar. Agora, não pensa que ela tá falando só por vontade própria, não, tá? Porque é liberado pela Globo para poder falar. Sim. Isso aí, com certeza, tá? Alguma coisa Sim. aconteceu ou está na mira que está fazendo com que a responsabilidade de um jornalismo volte a operar dentro dessa instituição. Verdade. Essa votação, para poder ser aprovado, o sigilo, né, do Linha, isso foi desde o ano passado. Desde o ano passado, Né? O governo tentou barrar,
E não conseguiram. A direita estava marcando em cima ali. Enfim, olha, a direita está surpreendendo. Entendeu? Aí, o pai do Lulinha, que nós sabemos quem é, Infelizmente eu sei que é. que nós sabemos quem é, Ó, mas não adianta falar que o filho é do Bolsonaro, não, tá? o pai do Lulinha, que é o famoso Lula. Lula. Lula da Silva. Sabe o que é que o Lula falou? Cara, essa é muito cara de pau, cara. Sabe o que foi que o Lula falou? Ó, eu vou até ler aqui para mim não perder uma letrazinha, uma vírgula sequer. Olha o que o Lula falou, declarou, nós vimos isso na televisão. E falou bem aberto. Entendeu? Não tem como negar isso. Né? Vamos lá, o Lula, palavras do Lula, se o meu filho tiver metido nisso, vai ser investigado sim. Quer dizer, Não entendi. quer dizer, se o meu filho estiver envolvido nisso, vai ter que ser investigado sim. Ou seja, investigado está sendo. Mas ele não tentou ler lá a investigação? Vai entender a cabeça do Lula. O Lula fala uma coisa hoje, amanhã ele já está falando outra. Entendeu? O Lula é complicado a cabeça do Lula. Eu não sei se é a idade. Porque a gente também está numa idade, né? Também está numa idade. Mas ele é mais velho do que a gente. Eu tenho 66. Você tem 69, não é isso? Não, tenho 7.1. 71. 7.1, 70. 70? Pô, perdão, 7.0. Perdão, meu querido. Né? Aí eu querendo aumentar mais Pois uma. é, 70. O Lula eu acho que tem 81, 82, por aí. Né? É nessa faixa. Quer dizer, essa diferença da nossa idade a ele, eu acho que está mexendo um pouco a cabeça dele. Eu acho, é uma opinião minha, entendeu? Eu acho que ele não tem mais condições de ficar mais 4 anos. Se tivesse que condições de ganhar a eleição, eu acho. É o poder. Entendeu? Não tem, gente. Umas 4 anos, ele já está já numa fase já que ele chega gastante, deve estar doente de alguma coisa, né? Conforme a pessoa vai ficando mais velho aí, a pessoa vai tendo uma coisa aqui, uma coisa ali. É normal, é da vida humana de qualquer uma pessoa, não é isso? Então, o próprio Lula, ele declarou isso. Se ele declarou, conforme ele está sendo investigado, ele poderá responder por esses erros. Entendeu? E isso pode dar um problema muito sério. Talvez, eu não estou afirmando, talvez ele poderá ter passaporte caçado, apreendido. Né? A polícia poderá pedir a extradição dele. Né? Ele poderá ser comprovado tudo, ele poderá ser até preso. Não estou afirmando. Estamos conversando aqui, não estou afirmando isso, mas poderá. Né? Porque todo crime tem que ser julgado. Isso? Então, se prepara aí, Lulinha. Se prepara aí, porque nós vamos saber que eu não estou lá. Tá, Birão? Com certeza. Não, e vai pegar pro pai também, né? Olha, vai pegar para muita gente, Birão. Vai pegar para muita gente. Voltando lá, Birão, eu achei até isso interessante, entendeu? Porque até uma forma de nós lembrarmos dela, que ela foi uma guerreira também. Fiz aí umas coisinhas, puxar ali com a pessoa, né? Mas foi excelente política. Né? Ontem foi pego de surpresa o Xixo, né? Do Flávio, né? E saiu mencionando o nome da Carla Zambelli, ali no ato de São Paulo ali. Né? E a Carla Zambelli, ela tem aquele problema lá também na Itália. Exato. Né? Que ela ainda está na Itália. Né? O governo aqui está pedindo a extradição dela
desse julgado aqui civil, obviamente vai ser condenado. Né? É fato, isso aí Não, a ela gente já sabe vai- disso, Antes de ser condenada, ela vai ser presa. entendeu? Então, por enquanto, a justiça, a lei lá da Itália, está mantendo isso, está mantendo lá. Porque eles sabe? querem uma prova do crime que ela cometeu. Exatamente. Né? E ela tinha porte de arma. É só o ato em si, Exatamente. o ato em si é que foi errado. Mas, pelo amor de Deus, Bom, agora vamos dar um abraço aí à Carla Zambelli, né? Com certeza, sei, pode ocasionar dela ver o nosso vídeo. Né? E aí a gente está mandando um abraço para ela aí, está desejando aí que tudo ocorra da melhor forma possível. é a grande guerreira. Né? Que se faça a justiça. A justiça tem que ser feita. Agora, meu Deus. Agora, Biral, Mas esperar o quê? Porque a justiça não foi feita em relação ao Bolsonaro, ele está preso. É verdade, E qual o crime? é verdade. Nenhum. Até agora. Nenhum. Bom, saiu a matéria do Deltan Dallagnol. Ó, Esse aí vai ser, eu acredito que ele vai ser eleito aí. Acho que é deputado federal, seu. Mas ele merece. Ele foi cassado, né? Tiraram o mandato dele. E ele está vindo de novo. E saiu a matéria, ele escreveu, né? Eu vi até no Face. Ganhando 3 milhões, o ex-assessor do Hugo Mota, gente, estou falando, matéria do Deltan Dallagnol, né? Ganhando 3 milhões, o ex-assessor do Mota movimentou em 6 meses. Júnior Peixe movimentou 3 milhões enquanto recebia 3 mil. Como é que pode? e aí? Que matemática é Ele como assessor, essa? Que matemática é essa? como assessor, ele ganhava 3 mil e alguma coisa. Tá? Líquido. Tá? Do gabinete. Como assessor. Mas movimentava 3 milhões. Que matemática é essa? Entendeu? Então isso aí tem que ser apurado, investigado, entendeu? Júlio do Peixe também foi dirigente da CONAFER, entidade investigada no escândalo do INSS. Tá aí. Tá aí. Aí já. Entendeu? Vou ler de novo para não terem dúvida. Isso aqui eu tirei, eu copiei, entendeu? Da matéria do Deltan Dallagnol. Excelente, eu acompanho ele. Show de bola, a matéria, o que ele escreve, pode ter certeza que são coisas verídicas. Né? O cara é fera, O cara tem estudo, tem um conhecimento extraordinário. Entendeu? Então, cara, eu acreditando que eu estou passando aí para vocês aí. Ganhando 3 milhões, ex-assessor de Hugo Mota movimentou em 6 meses, ganhando 3 mil reais, o assessor do Hugo Mota movimentou em 6 meses, o Júnior do Peixe, 3 milhões, enquanto recebia só 3 mil. Quer dizer, a pessoa que ganha 3 mil não tem como chegar e movimentar um valor. Será o peixe da multiplicação? Não, foi dirigente do CONAFER, a entidade investigada no escândalo do INSS. O único milagre que eu conheço de peixe está na Bíblia. Mas, gente, De um peixe Pirão, foi criado vários. Agora esse daí, você já reparou que todos os desvios que aconteceu no INSS só foi milhões? Isso não teve 1.000, não. só foi milhões. 1.000 é só o salário de fome que eles pagam ao aposentado. Mais nada. Gente, é muito milhões por aí. Muitos milhões. Entendeu? Coisa absurda.
Mas está aí. Carlos Viana, Alfredo Gaspar, está aí, eu tenho investigando. Olha, esses dois são fera. E eles estão se intimidando, estão tentando, de uma forma ou de outra, mas eles não estão cumprindo, não, estão continuando. Vamos aguardar o resultado disso. Eu acho que vai ser bom para o povo brasileiro. É isso. As máscaras vão cair. Bom, Berol, agora vamos falar um pouquinho da eleição do Rio de Janeiro. Tem candidatos que estão vindo aí, dois fortes candidatos que estão vindo aí para o governo do Estado do Rio de Janeiro. São eles. Eduardo Paes, que hoje é prefeito, né, do PSD, e o Douglas Ruas, do PL, que está sendo indicado pelo Bolsonaro. Isso. O Eduardo Paes tem como sua vice, seu vice, a Jane Reis, do MDB, que é parente do Washington Reis, de Caxias. Essa Jane Paes vem candidata e recebeu 7 mil votos, não sei se foi 7 mil e poucos votos. Trazia uma pessoa, não foi eleita, 7 mil e poucos votos. Para o Douglas Ruas, que tem como seu vice o Rogério Lisboa, que foi secretário de obra aqui em Nova Iguaçu, foi prefeito duas vezes e fez o seu candidato, que é o Dudu Reina. Não é isso? Quer dizer, o Rogério Lisboa, cara muito conhecido em Nova Iguaçu. Então, aí vão medir forças. É isso? Aí tem o Eduardo Paes, pelo PSD, e o Douglas Ruas, que é um policial, né, que trabalhou no governo do Estado, fazendo um excelente trabalho. Tem o pai dele, que é prefeito por São Gonçalo, prefeito, pai do Douglas Ruas, do PL, é prefeito de São Gonçalo, que é o segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro. Verdade. Que tem 650 mil eleitores. Quer dizer, o Douglas Ruas já está com um potencial, uma força muito grande. Porque o pai dele, prefeito, está fazendo um excelente governo, está administrando muito bem o município de São Gonçalo. Quer dizer, praticamente São Gonçalo, acredito eu, né, pela lógica, né, da política, vai apoiar o Douglas Ruas. Não só por isso que ele é PL também, e porque também está sendo indicado pelo Bolsonaro. Concordo. Bom, agora, Eduardo Paes. A gente sabe que, tá certo que é reeleito, ele tem um poder no município do Rio de Janeiro. Né? Ou pelo menos tinha, não sei se ainda tem ainda. Mas é um cara que é soldado, ele mesmo declarou isso. Soldado de quem? Lula. Quem é Lula? Presidente do Brasil. Como é que está o Brasil hoje? Uma porcaria. Um desastre esse governo. Falido. E uma coisa, você viu no seu módulo?
Meu amigo. Entendeu? Os dois ali, ó, juntinho ali, cochichando no ouvido um do outro. E o pior atitude do pai. Né? Exatamente. O pior é a... Fazendo gestos, né, de pessoa cega, né? Debochando. Agora, cadê os protetores dos deficientes físicos? Cadê? Absurdo. Que não abre a boca. Absurdo isso, absurdo. Entendeu? Aquilo ali foi humilhante, cara. Pois é. Aí, a única pessoa que o Eduardo Paz está tendo assim também, porque esse é de esquerda, que é o Washington Coaquá. Ele é prefeito de Maricá. PT. Gente, eu não estou afirmando, eu não tenho bolinha de cristal. Mas cada dia que passa, a gente está vendo que o governo petista, né? Governo de esquerda, Está se apagando. deixando a desejar, Está se apagando. deixando a desejar. Então, nem vai ser preciso fazer muita campanha, entendeu? Para ganhar nas eleições algum candidato da esquerda. Agora, Henrique, é uma situação, cara, olha só. Prova que o PT não está nem aí para a população aonde eles administram. Então, município, estado ou federal. Eles não estão nem aí. Porque o Coaquá apoiar, abrir as portas para o Paz, depois daquela declaração, que ele deu a respeito de Maricá. Olha, foi exatamente assim. Eu até escrevi aqui. Né? Foi um bate-papo entre o Lula e o Eduardo Paz por telefone. Né? Tem gravado aí nas redes sociais, aí tem essa gravação, né, dos dois conversando. E o Eduardo Paz chegou e falou sobre o município de Maricá. E falou assim, chamou de merda, lugar de merda. Quer dizer, chamou O povo de merda. de Maricá de merda. Gente, ofendeu toda a população de Maricá. Né? E o prefeito de Maricá é quem? Coaquá. E ficou calado. Coaquá, eu acho que você não vai conseguir muitos votos aí para o Eduardo Paz, não. Nem para ele. Quando chegar a campanha, né, liberada pelo TSE, que vai ser coordenada, administrada, vai ser presidente do TSE ou É o André ou o Cássio? Cássio. Eu sei que são os dois. E o André vai ser vice, né? Exatamente. Isso aí. Né? O André Mendonça vai ser vice do Cássio. Isso aí. Então, olha, isso aí vai ser mostrado aí nas redes sociais, aí eu vou te contar. Agora vai ser mostrado quem realmente tem voto. Exatamente, né? E uma coisa, depois da besteirada que o Lula fez no 19, a gente usou o dinheiro público. Já começa por aí. Eu estou falando neoliberal que Já começa por aí. foi mostrado, falado, está sendo comprovado, que ele usou o dinheiro público para bancar carnaval, né? Uma escola de samba de Niterói, né? Isso aí. Que não poderia fazer isso. Isso é crime. E ainda participou ainda do desfile. E essa escola estava fazendo, vamos dizer assim, como se fosse uma campanha. Campanha eleitoral. E isso é crime eleitoral. Mas Nós estamos ainda no período eleitoral. E o presidente da escola confessou que foi um ato político. Entendeu? Né? E ainda teve um ator que ainda chegou, eu acho que ele é ator, dizendo que realmente foi convidado pela primeira-dama, né? A senhora Jândia. Mas, gente, isso ainda vamos falar muito sobre isso. Começar a campanha eleitoral, isso aí vai voltar tudo de novo lá para mostrar quem é que. Né? Então,
vamos aguardar. Né? Viral, nós estamos chegando, finalzinho aqui da nossa programação, com um bate-papo bacana. Estamos aí para quem está vendo aí tranquilo. o que é que está acontecendo. Viral hoje da Racal. Exatamente. Né? Nós estamos mostrando aí a veracidade, que tudo que nós estamos falando aqui são coisas que podem ser provadas, que nós estamos vendo aí, não preciso eu provar nada, está aí, ó, nas redes sociais, nos jornais, né? Principalmente o Metrópolis. O Metrópolis é muito bom, né? Olha, o Metrópolis, o Oeste, Revista Oeste, olha. Gente, o Brasil Paralelo, olha, muito bom. Inclusive, aconselho o povo buscar os vídeos da Brasil Paralelo. Olha, show de bola! Olha, é uma faculdade, hein? É uma faculdade. É uma faculdade. Você falou uma coisa agora, é uma faculdade. Brasil Paralelo, parabéns. Olha, Revista Oeste, em todas as programações da Oeste, parabéns. Assisto todos da medida do possível, quando eu tenho tempo. é Né? isso aí. Porque a gente trabalha, né? Claro. A gente trabalha, a gente tem as nossas coisas particulares para fazer, então, mas a gente sempre vê, porque não é ao vivo, né? A gente vai lá e a gente vê as gravações. Então, espetacular tudo de vocês, tá? Gente, estamos encerrando. Não esqueça de curtir aquele like bonito, isso. E mais, comentar, o que mais, Virão? compartilhar O que mais, Virão? e se inscrever, É pessoal. isso aí, gente. Nos dê essa força. Exatamente. Precisamos de vocês. Muito! Se vocês me derem a força, a gente vai poder continuar com a nossa programação, né? Porque existem as pontuações no YouTube. Então, é preciso que a gente evolua para que a nossa programação continue. Tá bom? Então, a gente conta muito com vocês. Tá bom? Gente, um abraço. Um abraço. Tá? Com Deus. Está no ar HD Brasil Podcast. HD Brasil Podcast. Um espaço de informação, opinião e entrevistas sobre política, saúde, educação, meio ambiente, cultura, religião e muito mais. Apresentando Henrique Diniz e Edson Biral. HD Brasil Podcast. Aqui a notícia tem voz.